Tenho hoje aqui na RDP Internacional dois convidados especiais para um projeto cujo nome é particularmente curioso. Chama-se LOC, Lunar Orquestra Quântica. Acabam de editar um álbum, Capitão de Jangada. Muito bem-vindos, Daniela Varela, Jorge Manuel Marques. Daniela, começo pelas senhoras. Vamos, obviamente, descodificar este LOC. Eu pensei que era Liga Operária Católica ou qualquer coisa assim do género. Porque já existiu também, não é? Já. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, é um prazer. Igualmente. Os LOC vêm porque, na verdade, originalmente não era Lunar, era Lógica Orquestra Quântica, porque quando começámos o projeto, este projeto tinha um componente de eletrónica, de música eletrónica. E a Lógica tinha a ver com os computadores. O quântico é porque nós também na altura andávamos a ler muitas coisas e andávamos fascinados por questões quânticas, física quântica, astrofísica, achávamos o máximo. Tem muito a ver com os cientistas. Sim, exatamente. Stephen Hawking, etc. Exatamente, e tem muito a ver, isto é tudo, quer dizer, física teórica, não é? Isso é tudo teorias e não se sabe se é verdade ou não. E na altura andávamos a falar muito sobre essas coisas, a ver documentários e tudo. E depois, a orquestra pela questão lógica da música. Com o tempo nós tirámos a parte eletrónica e chegámos à conclusão que ao vivo, com banda, preferimos uma coisa mais acústica, mais folk. E mudámos o Lógica para Lunar, porque nós também somos um bocado lunáticos, de qualquer maneira. Curiosamente, esta canção que nós ouvimos, que se chama Swing La La, não é? Parece-me um ritmo de baião. De baião? Baião. Do Brasil. Bem, pelo menos parece-me a mim. Eu diria, não, mas a verdade é que nós, a base da banda é sempre a música portuguesa, não é? A música folk portuguesa e a música portuguesa. Mas temos muitas influências do mundo inteiro, sem dúvida alguma, do Brasil ao Mediterrâneo, Atlântico. E a folk vem também da Irlanda, não é? Sim, o folk, quer dizer, o folk, no fundo, queremos dizer que o folk... O povão. As raízes de vários tipos musicais, seja... Por acaso, da Irlanda ainda não temos assim muita influência para já nas músicas, mas onde ter? Sim, este é o primeiro álbum. Este é só então o primeiro tem álbum. tempo. Exatamente. Não é, Jorge? Vocês vão ter tempo para arranjar muitas influências do mundo. As músicas do mundo. Eu acredito que sim. Eu posso dizer que nos últimos tempos tenho dado a ouvir música do Médio Oriente, portanto podemos esperar tudo. Que é para nós, ouvido ocidental, um bocadinho estranho, efetivamente. Sim, é assim, ao longo dos últimos anos tem havido muitos produtores que trabalham, alguns artistas daquela zona. Estou-me a lembrar agora do Hector Zazu, já falecido, mas que trabalhou com imensa gente da África, com pessoas do Oriente, da Índia, e que produziu trabalhos muito interessantes e que consegue fazer essa ponte, essa ligação com aquilo que é o nosso ouvido ocidental, com as músicas que vêm de partes para nós mais exóticas. Mas são tão diferentes. Aliás, com certeza, para os orientais, para um tunisino, para um marroquino ou para um árabe, ouvir uma música ocidental, seguramente a reação é a mesma. Que música tão estranha, não é? Sim, acredito que sim. O que é que te atrai nessas músicas? Nessa sonoridade? Para mim, essencialmente, é a diferença, as abordagens diferentes de música. Obviamente, os timbres dos instrumentos também são interessantes. Nós, dentro daquilo que são os timbres que temos portugueses, tentamos também trazer alguma coisa para lá. Por isso é que o acordeão, que é um instrumento que faz muito parte da nossa cultura de música tradicional e música popular, está muito presente em todas as músicas. Tentamos também trazer o cavaquinho, o bandolim, enfim, trazer esses instrumentos porque são característicos nossos. E nasceram em Portugal? O cavaquinho? Sim, esses instrumentos. O cavaquinho, naturalmente. O acordeão não. O acordeão já faz parte, mas terá nascido entre França e Itália. Digamos que é mais... Há quem diga que até nasceu na Roménia, porque depois veio através dos ciganos? Sim. Isso é sempre muito relativo. Por exemplo, a gaita de foles mais... do funcionamento de foles mais antiga que se conhece é na Turquia, por exemplo. E não é no País de Gales. Não é no País de Gales. Curiosamente, porque é um instrumento nacional. Sim, antes de ir para lá. Nós somos celtizados primeiro até do que a Irlanda e a Escócia, a Península Ibérica. Eles vieram cá primeiro? Sim, celta. Quer dizer, isto são muitas teorias, mas há uma teoria que diz que os celtas são uma cultura que nasceu no centro da Europa e que as ilhas foram as últimas a ser celtizadas, exatamente porque são ilhas, mas também nunca foram romanizadas.
logo mantiveram durante mais tempo aquilo que nós achamos que será a cultura celta, que não se sabe, não é? Aquilo pode ter sofrido alterações. Mais tarde, com os iberos, iremos os celtiberos. Os celtiberos, exatamente. Porquê que nós habitualmente só ouvimos, por exemplo, essas sonoridades orientais nos festivais das músicas do mundo? Eu penso que a questão do mercado musical está muito dominado pelas grandes indústrias, não é? E inevitavelmente falamos de Inglaterra e Estados Unidos, essencialmente, um bocado a Alemanha também, mas eu penso que são os grandes pesos pesados de produção pop. Eles é que mandam nos nossos gostos? É assim, eles não mandam diretamente, mas indiretamente por aquilo que nos mostram e pelo tipo de música que produzem. Não mandam, mas não matam, mas moem, como se costuma dizer. É quase inconsciente. O próprio Bob Marley, por exemplo, para dar um exemplo de alguém que vem também num sítio muito exótico, da Jamaica, ele veio e conseguiu-se interiorizar, digamos, nos mercados ditos ocidentais, especialmente a Europa e os Estados Unidos, precisamente porque os ingleses pegaram e produziram aquilo de uma forma que o nosso ouvido funcionasse. Sim, eles ditam muito da música que nós ouvimos e até mesmo da forma como nós ouvimos música. Daniel, há uma certa ditadura no meio disto tudo? Bom, eu não sei se é uma ditadura, até acredito que seja um bocado inconsciente da nossa parte, mas sim, acho que há uma indústria que nos educou o ouvido a ouvir de determinada maneira a música e deixarmos o que é normal e não é normal. Daí, lá está, a música pop inglesa e americana. Para nós é uma coisa normal, faz parte quase da nossa... Mesmo com português, já faz parte da nossa cultura, de cultura ocidental, não é? Enquanto exatamente os ritmos, as melodias, as abordagens do Oriente, da Ásia, até muitas vezes da América Latina e de África, são estranhas, subsaariana, portanto, são estranhas ao nosso ouvido. Mas eu acho que também... com a internet e há uns anos há uma geração que se tem também tem olhado para esses sítios. É preciso ter curiosidade. Exatamente. E também chegar às pessoas, quer dizer, o facto de se calhar há muita gente que nunca saberia o que era, sei lá, uma música do Mali, se não fosse a internet, se não descobrir, este blog, ou sobre música, tem uma coisa curiosa. Ou como é que se chama aquele músico, o Keita? O Salif Keita. Exatamente. Ou o Estinário N, ou o Alifar Katoré, todos, exatamente. De vez em quando, sobretudo através de França, eles avançam com sim, sucesso. Aliás, são coisas pontuais. França e Holanda foram os Inglaterra também, a Alemanha. O Sonodur, por exemplo, também. Exato. Aliás, a Sária Évora foi através de França. A tentar ser editada e só em França é que editam. Aliás, porque havia provavelmente mais abertura para as músicas do mundo na altura ou para algo diferente, coisa que em Portugal ainda não havia. Naturalmente, assim. Deixe-me só partilhar convosco e com os nossos ouvintes uma curiosidade e até quase um lamento da minha parte. Quando eu, que há uns anos, entrevistei a Cesária Évora e teve que ser meio em francês, meio em inglês, porque ela, de facto, efetivamente, falava muito pouco português, ela cantava em português, ela dizia, eu não devo nada a Portugal, devo a França. Sim. Foi um produtor francês que a descobriu, sabe-se lá como, depois levou-a para a França e tornou-a então a diva dos pés descalços. Sim. Há quem diga que havia alguma, não digo animosidade, mas que havia uma certa mágoa da parte da Sária. Ou não, mas pronto, há quem diga que sim, por Portugal não lhe ter prestado a devida e merecida, obviamente, atenção. Mas ainda bem que foi através de outro país, porque era de facto uma perda imensa se o mundo não ouvisse a Sária Évora. Como é que vocês conseguem penetrar, então, através destes ritmos, para primeiro o público português e depois, eventualmente, o público lá fora? Nós estamos precisamente a estudar a forma melhor de o fazer. Existe uma fórmula ou uma forma mágica? Eu não acredito em fórmulas mágicas. Acredito numa vontade e que a vontade depois produz os seus efeitos. Nós temos vários exemplos em Portugal de músicos que, das formas mais estranhas e mais anormais, conseguiram estabelecer-se, e acho que de uma forma muito interessante, no mercado estrangeiro. Já começa a haver, penso eu, parece-me, alguma sensibilidade internacional no sentido da música que vem de cá. Mas ainda muito pouco, por exemplo, comparado a uma França. A França tem, de facto, esse peso. Assim como a Holanda, em músicas do mundo, quer dizer, qualquer coisa que eles ditem que sim, que faz parte e que esteja, digamos, nas listas deles de artistas que eles consideram interessante, obviamente, automaticamente entram mais facilmente nos mercados. Mas, Jorge, aí vem a questão também da promoção. Como é que é feita a promoção lá fora e comparada com aquela que existe em Portugal?
Onde é que está a Paula? Eu não conheço muito da promoção no estrangeiro. A única coisa que eu conheço são alguns exemplos de sucesso em várias áreas, como por exemplo, sei lá, Madre Deus nos anos 90 conseguiu fazer algo que foi especial e foi precisamente... E a Marisa, mais 10 anos depois? A Marisa foi depois, mas por outros caminhos e por outras formas, porque o facto mas chegou ao objetivo. Chegou obviamente ao objetivo. E abriu caminho para muitos outros fadistas, eu diria até. É verdade. Onde é que vocês então se posicionam em termos de mercado e em termos de postura musical em Portugal? Penso que aí é onde vamos ter a grande dificuldade, porque de facto não somos fado e também não somos o rock dos Municipal, não é? Portanto, ou seja, estamos numa circunstância, eventualmente o mais parecido será o percurso Madre Deus, que eles fizeram, eventualmente de Olinda, não sei, que também aqui há uns tempos... Então aproveitem que os de Olinda parece que... pelo menos temporariamente, encostaram às boxes. Isso é que é verdade. Eu não falei com o Pedro, que eu por acaso sou amigo dele, eu não falei com ele para confirmar isso, mas... Não, acho que está confirmado, mas portanto... eles escreveram isso, sim, no site. Durante algum tempo. Por acaso ainda não sabia. É para descansarem e depois voltarem ainda com mais força. São 4 ou 5, não é? 4, penso. São 4. São 4. Vocês só têm pela metade. Nós somos 2. Os criadores, pelo menos, sim. Sim, temos depois músicos a tocar connosco. E com sorte, se as coisas correrem bem, pode ser que a gente ainda aumente mais a questão de pós-espetáculo ao vivo de ter mais músicos. É muito diferente, obviamente, sempre uma atuação ao vivo do que um CD, uma coisa gravada em estúdio. Quantos músicos é que geralmente vos acompanham? Ao vivo, em cima de palco, neste momento somos 5. Portanto, temos acordeão, eu toco as guitarras, a Daniela vozes, o Rogério bateria e... Acordeão e baixo. Sim, e o baixo tem sido o Ricardo, mas quem gravou connosco foi o Marco Coelho. Pronto, são estes 5. E o resultado é sempre este, dos LOC, o Lunar Orquestra Quântica, que é uma forma muito, muito interessante e ainda por desbastar e digerir melhor a música. Esta era a parte final da música, isto não é? É um interlúdio. Aquilo é uma parte escondida. Vocês são uma caixinha de surpresas. É uns interlúdios. Nós até queríamos fazer mais, mas ficámos só pelos 2. Mas porquê? É uma forma... Porque este álbum tem um conceito, digamos assim, é uma viagem. Vamos então revelar o segredo dos LOC. Vamos deslocar isto. E uma das influências que logo tem é também o cinema. E os interlúdios era só um bombom, digamos assim. Mas vocês são muito novos. Mais cinematográfica, vocês são muito novos. Ainda chegaram alguma vez a ver algum filme de grande sucesso, de grande envergadura, com uma abertura, ainda com as cortinas fechadas? Já não eu gosto muito de cinema, eu sou capaz de... Em cinema não. Por exemplo, o Lawrence Sarabia, eu já sou um bocadinho mais antigo. O Lawrence Sarabia tinha durante, e são uns 7, 8 minutos, é chamada a abertura, e depois tinha um intervalo, e antes da segunda parte era a mesma coisa. Talvez, acho que a versão que eu vi DVD já estava um bocado editada. Já, alguns têm essa parte ainda original. Um dos meus filmes preferidos é também o Casablanca e não me lembro se há, mas eu acho que não, que aquilo começa com o Globo, não é? Ele a dizer que as pessoas têm que apanhar o avião de Casablanca para Lisboa. Sim. O Casablanca, inclusive, era um filme de série B, era um filme de propaganda. E tornou-se o filme da história. E tornou-se de Hollywood, pelo menos. Um dos filmes de 1942. Exatamente. Sabes quem é o realizador? Michael Curtis. Exatamente. Que eu até já vi outro filme dele que é o Egípcio. Mas já vai mais para a altura do Technicolor, das grandes produções. Sim, Michael Curtis. E sabes quem é que era para fazer o papel do Humphrey Bogart? Ainda há pouco tempo estive a ler sobre isso, mas não me lembro. Ronald Reagan. Pois. Não, então isso não graças sabia. Graças a Deus que o destino é bom, hein? Deus é bom, Deus é bom. Ou se ele tivesse ido para ator, nunca tinha ido para presidente, também podíamos ir assim, não é? Eventualmente. Mas já viste um papel daqueles feito por Ronald Reagan? Pois, eu até agora estava a pensar, porque aquilo é de 40, o Ronald Reagan é de 80? Não, de 80 já era presidente. É presidente, pronto, exatamente. É isso que eu ele foi presidente naquela década de 80 a 90. Exatamente, ele queria dizer, na altura em que ele foi presidente, portanto... Antes ele já foi velhinho, então presidente, assim... Ele já foi com 60 e tal anos, sim. Ok, então nessa altura tinha 20 e poucos, antes tinha sido governador da Califórnia.
Carl Schwarzenegger, não é? Mas ele Paulo Schwarzenegger tentou também. Exatamente. tinha sido ator ou queria ser ator. Quem? Não havia qualquer coisa. O Ronald Reagan. Não, Ronald Reagan era ator. Era ator. Isso é que Era estamos a ator. falar, ele era para substituir, para fazer de Rick, do Casablanca. Do Rick, exatamente. Que interessante, gosto muito desse tipo de curiosidades de cinema. É. Muito mesmo. E já agora, vocês, o que é que te influencia também na sétima arte, na tua forma de criar? Bem, eu tenho a dizer, não é. Quer dizer, as coisas obviamente que depois se misturam, mas está lá algumas partes. Eu sou grande fã do neorrealismo italiano. O bom, o mau e o vilão, é? De Ettore Scola, ou coisas. Não, de Ettore Scola que para ver se é os próximos. Sergio Leone. Que é o último filme da trilogia dos dólares. Aliás, daí o bom, Por mau e o vilão, a música. Por um punhado de dólares. Por uns dólares a mais. O bom, o mau e o vilão. Que teve outro nome que se chamava o bom, o mau e o feio. Em inglês é assim, The Good, The Bad and the Ugly. And the Ugly. Exatamente. E os brasileiros também têm uma tradução engraçadíssima. Os brasileiros são sempre engraçadíssimas. Mas também Fellini, gosto muito do surrealismo. O surrealismo de Fellini, não só mesmo a forma dele contar as histórias quando não é surrealista. O Amarcord, do Fellini 8,5. O Amarcord é dos meus filmes preferidos. Mas mesmo Vitório de Sica, ainda há uns tempos eu vi pela primeira vez, nunca tinha visto o Ladrão de Bicicleta. É lindíssimo. Rossellini, conheces? Rossellini, exatamente. E é lindíssimo, Rossellini, todos esses, Mário Bianca Visconti, o Leopardo, que é fabuloso, A Morte em Veneza, das adaptações de Thomas Mann e de o Leopardo não me... Jorge, podes entrar na fita. Eu sou péssimo com nomes, já com os músicos é o que é, com os atores e realizadores de cinema ainda é pior, então eu prefiro ficar a ouvir. Claro, mas também não quer dizer que o nosso... Lá está, não quer dizer que nota-se influências, porque temos outras, não é? Não, mas quando se gosta-se mesmo e fixa-se tudo e depois temos a oportunidade. Eu sou muito má a fixar coisas, mas por acaso com o cinema, e mesmo assim às vezes ainda... Depois já vi muita coisa, é como aos livros, leio muito e depois não me lembro bem, que essa história, assim... Também... Mas depois não fazes uma certa confusão entre os títulos e os filmes e as histórias? Não, até agora não, pelo menos até agora não. Mas gosto muito desses clássicos todos da literatura, do cinema. Gostamos, aliás. O Bom, o Mau e o Vilão, que é um dos títulos deste álbum, é o quê? Para os nossos ouvidos perceberem. O Bom e o Mau Vilão, a música em si... A música é a adaptação Não tem nada a ver. Não, aquilo é basicamente uma homenagem. A música até é sobre liberdade. Até é um bocado sobre viagem, a partida de viagem. É o imaginário um bocado dos cowboys, não é? Da viagem, do partir... Atenção, dos cowboys vistos a partir do lado ocidental, porque sim, do lado nativo não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Aliás, eu acho que só muito recentemente no cinema é que se começou a fazer alguma justiça, porque até aos anos 60, 70, quer dizer, os índios eram quase até os anos 80, 90. Sabes qual? Já agora, desculpa, Jorge, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu gosto muito dos vilões, eu gosto sempre da outra parte, não é? Então, mas o Joker, o que é que pensa do Batman? Porquê é que é sempre o Batman a pensar do Joker? Exatamente. Sabes qual foi o primeiro filme onde não houve um índio a falar inglês, mas a sua língua nativa? Não, qual foi? Danças com Lobos. Do Kevin Costner. E com Kevin Costner, que recebeu uma série de eu não sabia Oscars. Que era eu sabia que era com. Exatamente. Eu sabia que era pois. Engraçado. Isso é o quê? 91, talvez? 91, 92, Exatamente. se não me engano. Tenho que ir à Wikipédia. Aliás, eu sou talvez dos primeiros, ainda há outro antes, mas foi dos primeiros dos grandes, sobre o herói, tipo o Braveheart, que veio tudo depois, o Gladiador. Exatamente. Isso era passado na Irlanda. E ainda há outro antes, que eu agora não me lembro. Mas hei de me relembrar. Acho que lembrar. Mas sim, é assim. Não sei se saio longe ou na próxima saída. Hoje lembro o que quero e vejo filmes no ar. Já se fartou de vomitar, está ali na... Coitadinha, estás a ver? Ainda bem, pronto. O melhor é ir ao hospital. Não, vai, é cansaço também, percebes? E depois tu pressionas muito, é o que dá. Queres levar aí, tu? Queres levar? O quê? Queres levar? Para eu vomitar também? O que falei é que esta parte é cortada, ó menina, estás a ver? Já viste? Hã? Esta parte onde nós estamos aqui a conversar é cortada. Então vai dar uns calores. Já fizeste a fotografiazinha da praxe para as redes sociais? Ainda não fiz nenhuma. Eu quase nem tenho tempo de ir ao Facebook. Não é preciso ir, é só fazer a foto e postar. Eu vou mandar e-mails e respondo. Se não gostar de ser soldado, vou fugir de qualquer guerra.
panorâmica. Se me prenderem o corpo, ou se não puder saltar, acelero, faço fogo. É do seu sorrisinho habitual, é? Não me abuses já do dia, eu não quiser voltar. É que Vamos ver como é que fica. Agora, olha, vou entregar este iPhone a seguir. Porquê? O som. É só. Os diretos. Sim. Fiz pesticida, fiz com óculos, fiz não sei o quê. Não sei. Vá, No mínimo? não sei, praticamente. O pois. micro da captação Sim. não funciona. Não tem nada a ver com formatação, Não, nem já nada. estive a ver vídeos e tudo, começa muito bem, deixei de fazer diretos. não me libertar. Vamos fazer outro, olha lá para mim, ó, chefe. Chefe do chefe. Se me prenderem o corpo, se não puder soltar, acelero, faço fogo, tiro a alma do lugar. Não me acuses Tens é que gravar. Pois, mas aquilo não. não quiser voltar. É que quero Isto é ótimo, porque assim apaga tudo. Pois. Ah, esta já está melhor, a outra. Coitado. Mas ela não saiu, já saiu. Quem? É ela. Está na entrada, vou almoçar com Lá, ela. vamos lá, porque ela tem lá os serviços clínicos aqui embaixo. Porquê que não. Lá. Leva lá, para ela levar os serviços clínicos. Não, ela está ali. A sério? A sério, não, por acaso não me Ela lembrei. agora está melhor. Ela agora está melhor. Eu É? vou falar com Ah, ela. às vezes uma Tomar alguma pessoa. coisa. Ela... O bom, o mau e o vilão. Do Jalok, exatamente um dos grandes temas deste álbum de estreia, que é nem mais nem menos que o Capitão de Jangada. Tem alguma coisa a ver com o José Saramago? Muita gente diz isso. Eu não digo, eu pergunto. Embora Com a jangada de pedra. Embora eu gosto muito de Saramago, não. Na verdade, Que também já é um filme, a Jangada de Pedra. sim, tal como o Blindness, A cegueira. a cegueira, exatamente. Com Julianne Moore, penso. Por acaso, digamos que o conceito do álbum, essa menina que está na capa, ela está a contar a história de um capitão, da viagem de um capitão. E eu diria que talvez a maior influência do capitão seja a minha banda desenhada preferida, que é Corto Maltese. Tínhamos de alguma forma, os Jorge também gostam muito, de exteriorizar esse fascínio, esse amor que eu tenho há muito tempo por essa banda desenhada. E que há muita gente que tem, ainda é engraçado que ainda ontem uma amiga minha mandou-me um link do público, que o Zé Pedro fez uma entrevista fabulosa a dizer que ele queria ser o Corto Maltese e inclusivamente até tirou uma fotografia com o chapéu. Com o chapéu. Exatamente, e eu fiquei, todos agora- os senhores gostam de Corto Maltese. Já agora aproveito para tirar o chapéu ao Zé Pedro dos Chutes e Pontapés. Foi uma das grandes Igualmente. perdas de 2017. Irreparável. Que, já agora, não é demais perguntar, Jorge, neste caso, tiveste algum tipo de influência dos Chutes e Pontapés na tua carreira? Concretamente do Zé Pedro? Os Chutes são um grupo que eu vejo, lembro-me de talvez em 85, nas alturas quando aparece na Bota Butil, como é que era o programa? 1, 2, 3? 1, 2, 3. Apresentado pelo Carlos E lembro-me, Torres. sim, e que A maior parte dos episódios. Sim, O António Sala também apresentou. Sim, o António Sala também. Eu lembro-me também de programas na altura do Júlio Isidro e lembro-me de aparecerem os Chutes numa altura com os Contentores. E é assim, não sendo nunca daquelas bandas que eu de alguma maneira me identificasse especialmente, acabei por sempre ir acompanhando, depois nos anos 90, aqueles projetos que eles fizeram, alguns, por acaso o Zé Pedro, não sei se estava nos Resistentes. Não, era só o Tim, não é? Era só o Tim. Era só o Tim. Penso que sim. Mas sim, tenho acompanhado. E depois houve uma fase em que eu me lembro quando ele começou a fazer de DJ, e aí sim eu interessava muito pelo conhecimento musical que ele tinha e por muitas entrevistas. Aliás, Ele chegou a ter um programa Na Antena 3. na Antena 3. E fazia também entrevistas para o Blitz. Sim. E onde ele partilhava de facto as grandes influências e o conhecimento vasto musical que ele tinha. Portanto, de facto, percebe-se que Daí ter sido... tudo aquilo que apareceu e que ele de alguma maneira criou com os Chutes, acho que... Ele falava com propriedade das coisas, Sim, não falava sim. pela rama. Ele Sim, tinha conhecimento. ele percebia
Ele percebia muito. Sim. E já agora, qual foi o teu percurso musical até chegar aos Lock? Foi conturbado, foi complexo, foi longo. Apelava ao teu poder de síntese? Fazer música é difícil. Encontrar um grupo, por exemplo, como o Zé Pedro, o Tio, o Calu E o Gui? e o Gui, é difícil encontrar este grupo de pessoas que funcionam. Aliás, e nós ainda agora também temos. E eles essa formaram-se experiência. por anúncio. Por anúncio. Mas funcionou. Acabou Mas por funcionou. funcionar. Se calhar foi por isso mesmo. Exato. Se calhar por isso mesmo, exato. Porque é fácil arranjar um guitarrista, um baixista, um baterista, é fácil encontrar uma pessoa qualquer que toque um instrumento. Encontrar uma pessoa que ao mesmo tempo se identifica com aquilo que está a fazer e que assuma a médio e longo prazo, porque aí é que as coisas começam a ficar difíceis. Um compromisso e uma certa entrega que eu acho que é necessário para se conseguir fazer isto. Acaba por ser uma família, é um casamento. Todas as bandas que eu tive, o sentimento que fica quando as coisas por algum motivo terminam é que é como quando se acaba uma relação. Ter uma banda é um casamento, não é? É difícil digerir aquilo, mesmo quando se toma as coisas de uma forma um bocadinho mais leve, ou que não se quer entregar tanto, ou porque as pessoas depois têm compromissos profissionais e depois as coisas tornam-se incompatíveis, ou porque depois discordam da forma como as coisas são conduzidas. Enfim, há inúmeras coisas, tal como num casamento, de coisas que podem correr mal. Encontrar esta fórmula em que um grupo de pessoas consegue funcionar assim durante muitos anos, a ponto de criar... Quase 40. Quase 40. Quase 40. Pronto, são batidos pelos Rolling Stones, caso que... Bom, mas esses são os eternos, não Mas é? acho que esses não vivem longe uns dos outros, só se encontram mesmo em cima do palco, já, nos últimos anos. E já sabem, eu acho que já nem preciso ensaiar, só talvez as novas músicas, não é? Pois imagino, não, mas novas também, acho que a última nova que eu me lembro, acho que já deve ter 15 anos ou 10 ou coisa que vai. O que interessa é que eles já são mais místicos do que míticos, ou realmente eles podem tocar qualquer coisa em palco que as pessoas aplaudem à É mesma, verdade. porque eles já chegaram ao patamar da invencibilidade em relação ao público do mundo inteiro. Eles são lendas. Daniela, é de facto, julgo que não, talvez os chutes tivessem essa aspiração de serem os Rolling Stones portugueses, e foram um bocado também nesse género, que foram apresentados no Rock in Rio, por exemplo, mas vocês não são sucedâneos de coisa nenhuma. Os Lock têm uma identidade própria, embora com várias influências. Sim, com várias influências, sem dúvida alguma. Sim, como já falámos do cinema. Claro que há sempre aquelas bandas que nós nos identificamos mais, aos géneros musicais. Embora eu acho que também é um bocado por fases. Quer dizer, eu quando era miúda gostava de Onda Choque, na adolescência gostava de New Metal. As músicas do mundo só vieram para a minha vida com 19 ou 20 anos. Também és muito nova, posso perguntar a idade? Tenho 32, sou muito nova, novíssima. És nova? É que Novíssima? sou. E mesmo a nível de espírito, gosto de dizer isso, pelo menos, e ter 100 e parecer que tenho, sei lá, 90, assim uma coisa. Mas, claro que é por alturas, mas de facto não posso dizer que tenhamos uma banda, uma coisa que tenha influenciado muito. Temos muitas. De facto, eu acho que os Lock é um bocadinho tipo, quer dizer, uma panela... a nossa experiência com as nossas influências e as músicas que gostamos. Acho que é um bocadinho assim, sem dúvida. E, acima de tudo, criar um imaginário, criar novos mundos. Isso é que eu acho que é o que pode dar originalidade. Para isso é que serve a música folk. A música folk, exatamente, leva-nos para imaginários, para bruxas e para duendes e para é uma das coisas que eu mais amo nas músicas do mundo, é que põe-me daqui para fora. É uma forma de viajar. É uma forma de conhecer outras culturas. Aliás, eu sou guia turística e eu costumo dizer a muita gente, aos turistas... Aqui em Lisboa? Sim. Faço walk tours, vou para Alfama, Moraria, Baixa... ou seja, vou às tasquinhas antigas para eles conhecerem os petiscos portugueses. E costumo-lhes dizer, uma das melhores formas, na minha opinião, de ter uma primeira impressão de uma cultura é através da música e da comida. São essas duas, para mim. O que é que já agora? Sim. Há um boom muito grande e que está a levantar uma certa controvérsia, sobretudo em relação às rendas das casas. O que é que tu achas do boom que tem, nos últimos 2, 3 anos máximo, atingido Portugal? Sobretudo Lisboa. Bem, E arredores. Eu adoro ser guia turística, adoro o facto de poder ter todos os dias, conhecer pessoas do mundo inteiro, adoro esta troca cultural, de como é que tu vês as coisas, e tu, como é que tu vês no teu país, culturalmente, como é que vêm as coisas. Gosto muito disso, adoro o facto, eu costumo dizer, não sou nacionalista, mas tenho o meu quê de patriota, e gosto muito do facto de Portugal estar a ser cada vez mais reconhecido por boas razões, acho isso ótimo, mas acho que
uma das razões, uma coisa que eu noto é que eles gostam muito do que é autêntico. A maioria dos turistas já estão fartos das coisas turísticas, não Do é? plástico. E nós, mesmo como turistas, não gostamos de ir para o sítio, sei lá, pagar 50 euros num restaurante, quer dizer, não é isso que nós gostamos. Mesmo em Espanha, noutros sítios, não é? Se formos a outros sítios. E eles gostam do autêntico. E a mim, não, e nem é por eles, é nem essa, mas por nós portugueses e pela cultura portuguesa, teria imensa pena que os bairros antigos fossem descaracterizados para acomodar os turistas. Sim. Acho que há hotéis, há tudo. Não, inclusive já há várias queixas nesse sentido Claro que sim, é uma naturalíssimo, dos próprios, de pessoas que nasceram, por exemplo, em Alfama, no Bairro Alto. As famílias estão lá há gerações. Exatamente, e que estão a sair do bairro. Exatamente. Pá, Ou dos bairros. Eu acho que isso é assim, dramático, porque as pessoas são a alma dos bairros. Quer dizer, antes deste boom turístico já havia a questão de quando toda aquela geração mais velha morrer, o que é que vai acontecer o que é que vai acontecer à Alfama? Porque os jovens não eram assim tantos. Epá, e o que é que eu sempre pensei? Bem, eles vão repopular essas zonas com rendas mais acessíveis para jovens. Para repopular com portugueses a Alfama. Podemos não ser ou seja, os jovens podem não ser aqueles típicos bairristas, mas pelo menos são portugueses. E têm amor, de facto, aos bairros. A minha geração acha o máximo tudo. Por isso é que nós, na brincadeira, eu sou de arqueologia, estudei arqueologia, e nós costumávamos dizer, pá, não, Lisboa é velha, não, Lisboa é vintage, é diferente. Temos, de facto, orgulho nisso. E é uma pena se isso acontecer, é sem dúvida uma pena. Eu percebo muitos, quer dizer, estamos a falar de propriedade privada, as pessoas podem fazer o que entenderem, alugar o que entenderem, mas que é pena, na minha opinião, obviamente. Ainda por cima eu que adoro tudo o que seja tradicional. Sabes que há uma coisa que eu acho que os portugueses ainda não descobriram, sobretudo os lisboetas ou as pessoas do Porto, que existe em Cuba, são os roteiros turísticos paralelos em que as pessoas vão comer a casas particulares. Sim, sim. Aí na Índia também há. Também há? No Vietnã. Eu estive em Cuba e faziam isso, exatamente. Claro. Sim. Eu não sei se clandestinamente, provavelmente, porque aproveitam as em pessoas... Cuba acho que era, não é? Todos os que eu tive eram porque depois aproveitavam para falar da situação política, não é? Por acaso não. Isso não. Foi a única coisa que eu nunca ouvi nenhum cubano a falar foi da situação política. Provavelmente em 2001. Eventualmente por medo. Sim, sim. Eles falavam de outras coisas, falavam que não podiam estar a fazer aquilo, falavam para a gente, pediam-nos para não fazer muito barulho, para não dar muito nas vistas. Para serem discretos, não é? Sim, sim. Sim, isso deve ser interessante isso. Mas é de facto um mercado que existe. E é ali que se come a verdadeira comida, não é? Sim, eu lembro-me na altura, acho que foi lagosta, que ele tinha sido apanhado na hora, elas estavam vivas, estavam a mexer. Foi um almoço e pronto, eles disponibilizaram a casa, uma ventoinha por causa das moscas, depois vão atrair, não é? Que estamos a falar de temperaturas de 30 e tal graus, umidade relativa perto dos 100%. Relativamente alta. É relativamente alta. Quer dizer, e de facto a única forma de tornar aquilo suportável era com umas ventoinhas, mas pronto, que tentavam criar o melhor de condições que podiam, mas sim, em casas particulares e pessoas a fazer isso. E tu, como guias turística, não era algo que pudesses sugerir eventualmente aos moradores dos bairros? Dos bairros da Alfama e da moraria. Eu acho que é onde se deveria fazer. Não, eu também, mas eu diria que eu ainda não tenho, pelo menos, e conheço muita gente, mas não depois teria confiança para ainda perguntar. Mas só isso. Depois tem medo de pagar aqui as rendas e à Câmara e pedir licenças, isso é a parte mais burocrática, pois, não é? Sim, se depois ia pagar isso, não sei, depois terão que pagar alguma coisa sobre o dinheiro que ganham, não sei como é. Bem, embora eu calculo que isto seja um bocadinho tudo debaixo da mesa, não é? Ou pela porta de cavalo. Mas já pensei noutras, como por exemplo desviar, porque acho que é uma coisa importante, é não centralizar o turismo em Lisboa. Descentralizá-lo, até porque temos coisas fabulosas no país. E eu sou lisboeta, amo Lisboa, mas temos, para não descaracterizar a cidade e para também levar quer dizer, dinheiro e atividades ao resto do país, não é? Descentralizar, em vez de ser os pacotes inteiros 7 dias em Lisboa, porque não 2 e mais 2 em Braga, Évora, que já começa a haver, atenção, já começa a ter muitos estrangeiros a dizerem que foram a Évora ver a Capela dos Ossos, que foram a Braga, que foram a Guimarães, que foram a Viseu. Isso é bom, mas... Eu acho que o mais longe que vão às vezes é Fátima. Fátima também, turismo religioso. Faz parte Mas já há muita gente a ir para Braga, Évora, Beja, principalmente, pronto, tirando o Porto e Lisboa e o Algarve, principalmente eu vejo muita gente a ir a Évora, Braga e Guimarães. Já ouço muita gente dizer que vai lá, o que é ótimo.
E acho que ainda devia ser mais. Devia ser mais. Sim. Jorge, se a Daniela está envolvida com a arqueologia e com o turismo, qual é a tua atividade paralela? Tens? Tenho. É música, sim. Então não é paralela, é mesmo... É mesmo. É noutro contexto, que é no sentido de dar aulas de música. Ah, Dou num colégio... és gestor. Sim, sou setor. Alunos de que idades? Dos 6 aos 10. Eles, Básico. eles estão disponíveis para aprender tudo? Ou alguns que não estão nem para aí virados? Eu gostava de dizer que sim. Eu acho que existe a curiosidade naturalmente nas crianças. Mas depois, quando eles são obrigados a começar a ler as pautas, aí... É a coisa que complica um bocadinho. Eu tento fazer as coisas de forma a tornar aquilo o mais interessante possível. O lúdico, não é? Sim. Mas noto que existe uma forma que o ensino cada vez mais tem a tentar incutir, que é a de formatação num determinado sentido de pensamento. Ou seja, tens que fazer a matemática, tens que fazer o português, depois tens aqui a música e o comportamento parece que tem que ser igual em tudo, não é? E tens que seguir isto porque isto é necessário. Mas depois não explicam muito bem porquê. Os adultos, acho que aí tem uma componente importante, que é a de saber transmitir a forma como se deve estar até mesmo na escola. Porque aquilo que eu noto é que cada vez há menos atenção e capacidade de absorção. Porque eu chego a ter preconceitos em crianças de 6, 7, 8 anos e acho que não deviam ser preconceituosas com essa idade ainda. E começo a notar um bocadinho isso. Isso dificulta não só a música, A aprendizagem em si. como toda a aprendizagem, especialmente aquilo que sai fora dos parâmetros ditos para eles normais, que para eles o normal é o português e a matemática e acho que o estudo do meio. Portanto, isso são as 3 coisas importantes e aquelas coisas que fazem toda a diferença. Então, e a música para eles será dispensável? É a pergunta que eu lhes faço. Eles dizem-me que não, mas dizem-me que não com uma certa retórica, com aquilo que eu já lhes disse, porque a música... Com uma certa reserva, não é verdade? Com uma certa reserva, é verdade. Acho que eles próprios não acreditam. Com os pais a mesma coisa, apesar de já estarem mais abertos. A questão física, felizmente, os pais já apoiam um bocadinho mais, já percebem a necessidade física mesmo de haver exercício físico na vida das pessoas. A parte da música eu acho que ainda não é tão bem compreendida. E eles não sabem o que é que estão a perder, nem a diferença que pode haver na vida deles entre o saber e o não saber a música, até apreciar e até saber. Eu gostei muito de vos ter aqui, sabem porquê? Porque começámos a falar de música, falámos de cinema, falámos de gastronomia, falámos de turismo, falámos de aprendizagem. Tudo isto tem a ver com os LOC. Que tem, é verdade, claro que sim, claro que sim. É uma conversa muito incompleta. Agora é que devíamos começar a conversar, está a ver? Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. Capitão de Jangada é o tema final desta emissão que nos trouxe aqui a Daniela Varela e o Jorge Manuel Marques, que são os 2 integrantes da Lunar Orquestra Quântica. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigada, Germano. Muito obrigada. Obrigado. Está bom? Muito bom, obrigada. Também não gostamos nada de falar, nós.